Eu caí porque quis olhar de perto. É isso que mais me revolta até hoje. A gente estava andando por uma trilha velha, perto do sítio de um colega da faculdade. Um lugar meio abandonado, com aquelas formações de pedra cobertas de musgo e cheiro forte de mato molhado. Eu vi a abertura no chão e achei que era só um buraco de drenagem. Tinha uns pedaços de madeira podres em volta, como se alguém tivesse tentado tampar um dia. Me abaixei para ver melhor e a beira cedeu. Senti a terra escorregar e antes de entender já estava caindo. Foi rápido, mas pareceu demorar 1 minuto inteiro. A lanterna bateu nas paredes de barro e apagou quando encostei no fundo. Doeu tudo. Eu gritei, mas o som não subia direito. Parecia que o ar engolia minha voz. O buraco era estreito, redondo, com cheiro de mofo e água parada. Quando olhei para cima, vi só um círculo de luz bem longe. Eles gritavam meu nome e eu respondia, mas o som não chegava igual. Acho que o formato do poço abafava tudo. Tentaram jogar uma corda, mas não chegava até mim. Tentei subir apoiando nas laterais, mas a parede era úmida, escorregava. Eu sentia a lama entrar entre os dedos. Teve uma hora que olhei para minha mão e vi uns riscos na parede, como se alguém tivesse passado unha ali. Tinha forma de desenho, mas meio apagado. Achei que era coisa de criança. Depois de umas horas, tudo ficou quieto. Eles tinham ido buscar ajuda. Fiquei sozinha. A lanterna parou de funcionar logo, e aí só tinha o som da água pingando. O chão era frio, meio mole. Eu encostava as costas e sentia o corpo tremer, não de frio, mas de susto mesmo. Eu pensava em coisa ruim o tempo todo, como se o poço tivesse vida própria. Acho que foi na segunda noite que comecei a ouvir. No começo, eram ruídos, tipo alguém respirando debaixo da água. Depois vinham umas palavras soltas, parecidas com a minha voz. Repetiam o que eu pensava. Quando eu lembrava de alguma coisa, tipo da minha mãe falando para eu não ir para aquele lugar, a voz repetia igualzinho, com o mesmo tom. Eu tentava ignorar, mas o som parecia vir do fundo, não das paredes. Eu falava alto para não ouvir, batia as mãos na lama, mas o som voltava. Às vezes parecia um sussurro direto no ouvido, mesmo sem vento nenhum lá embaixo. A fome começou a bater, e eu não sabia mais quanto tempo tinha passado. Só sei que comecei a falar sozinha, inventar conversas para não enlouquecer. E toda vez que eu parava de falar, a outra voz completava. Era como se o poço tivesse decorado o que eu já disse e devolvesse. No terceiro dia, antes de acharem onde eu estava, eu cavei um pedaço da parede com a mão, tentando achar um ponto firme para escalar. A terra estava mais mole ali, e quando puxei um punhado, veio junto um pedaço de pano rasgado e um osso pequeno, tipo de bicho. Mas para dentro, encontrei uma foto suja, toda grudada de barro. Era uma mulher com o rosto igual ao da minha avó quando jovem. Na hora eu larguei aquilo e comecei a chorar. Não fazia sentido. Minha avó morreu quando eu era criança e nunca veio para esse lugar. Fiquei pensando se alguém tinha jogado coisa antiga ali, mas o medo que senti foi diferente. Era como se o poço tivesse me mostrado aquilo de propósito. Depois disso, fiquei parada, tremendo, sem tentar mais nada. Ouvi um barulho vindo de cima, gente gritando meu nome, e eu só consegui olhar. Quando a luz bateu de novo, as vozes sumiram. Me puxaram com um equipamento dos bombeiros. Eu estava desidratada, com os dedos feridos e a pele esbranquiçada. Quando cheguei em casa, o médico disse que eu falava dormindo, repetindo frases. Até hoje, se eu passo perto de um poço ou de uma cisterna, sinto um arrepio no estômago. Às vezes, quando o vento passa dentro de alguma abertura, o som me lembra o que ouvi lá embaixo. É um tipo de barulho que não dá para esquecer. Depois que me tiraram de lá, eu achei que o pior tinha passado. Mas foi só o corpo que saiu. A cabeça ficou lá dentro. Nos primeiros dias eu não dormia. Toda vez que fechava o olho, eu via aquele círculo de luz lá no alto e sentia de novo a lama escorregando. Eu acordava com o som da minha própria respiração e achava que ainda estava presa. Minha mãe dizia que era trauma, que eu precisava descansar. Só que tinha uma coisa que ninguém entendia: o som do vento.
Quando batia nas janelas à noite, eu ouvia igualzinho ao barulho de quando o ar entrava pelo poço, aquela mistura de chiado e sopro. E o mais estranho é que eu sabia quando ia começar. Era sempre no mesmo horário, por volta das 3 da manhã. Eu ficava imóvel na cama, porque parecia que se eu me mexesse, o som ia me chamar de novo. Aos poucos comecei a lembrar de detalhes que na hora eu nem tinha notado, tipo o cheiro. Não era só barro e umidade, tinha um cheiro mais forte, meio doce, como fruta estragada. E agora, de vez em quando, sinto esse cheiro no quintal, mesmo sem nada por perto. Teve uma noite em que fui no banheiro e ouvi um som de goteira vindo do tanque. Eu congelei, porque era o mesmo ritmo dos pingos lá de baixo. Eu fiquei parada ouvindo por uns minutos até perceber que minha boca estava se mexendo sozinha. Eu sussurrava uma frase que eu juro que não lembrava ter dito antes. Eu não devia ter olhado. Nessa hora, eu percebi que a voz não estava só no poço. Ela tinha vindo comigo. Fui para a terapia, tentei voltar para a rotina, mas qualquer som de água me deixava em alerta. Chuveiro, torneira, até o barulho da caixa d'água enchendo. Era como se o poço tivesse se multiplicado dentro da minha cabeça. Uns meses depois, um dos rapazes que estava comigo naquele dia me mandou mensagem. Disse que o pessoal da fazenda contratou gente para tampar o buraco de vez. Mas ele falou que o poço não aceitava. Toda vez que tentavam jogar entulho, o material sumia, parecia ser engolido. Eu nem quis saber mais. Pedi para ele não me contar nada. Só que na semana seguinte sonhei com aquilo. Eu estava lá embaixo de novo, mas dessa vez o fundo era seco e cheio de marcas de unha nas paredes. As mesmas que eu vi. Só que tinha mais, como se alguém tivesse voltado lá depois de mim. Desde então, evito qualquer lugar que tenha água parada. E nunca mais fiz trilha. Meus amigos ainda tentam me convencer a ir. Dizem que o medo vai passar, mas eu sei que não é só medo. Tem hora que eu acho que o poço me reconheceu, tipo, que ele ficou com uma parte minha. Uma noite, sem sono, eu abri o celular e ampliei a foto antiga que encontrei lá embaixo. Tentei limpar digitalmente a sujeira e ver melhor o rosto. A mulher era mesmo muito parecida com minha avó, mas o que me gelou foi o fundo da foto. Dava para ver, bem desfocado, o que parecia ser o mesmo poço. Fechei o arquivo e apaguei tudo. Desde então, nunca mais consegui dormir no escuro total. Quando o vento passa e faz aquele som comprido, eu sinto o mesmo arrepio do dia em que caí. E às vezes, sem perceber, eu ainda respondo em voz baixa, porque o som não ficou lá, ficou em mim. Eu nunca percebi o momento exato em que deixei de poder sair de casa. Foi tão devagar que parecia normal. Só quando já era tarde é que entendi o que ele tinha feito comigo. Quando conheci o Nicholas, ele parecia o tipo de homem que toda mulher sonha. Calmo, atencioso, cheio de planos, sempre com um jeito protetor. Dizia que eu trabalhava demais, que eu devia descansar, que ele cuidaria de tudo. E no começo, isso soava bonito. Eu achava que era amor. Aos poucos, ele foi me convencendo a largar os freelas, dizendo que o dinheiro dele dava para o casal. Depois, começou a achar ruim quando eu saía para ver minhas amigas. Dizia que elas me colocavam contra ele. E quando percebi, eu já não falava mais com ninguém. Só com ele. A casa era nossa, num bairro tranquilo, cheia de câmeras e alarmes. Ele dizia que era para segurança, que o mundo estava perigoso. E eu acreditava. Ele era tão convincente, tão doce quando queria. Mas toda vez que eu questionava alguma coisa, ele mudava o tom. Falava que eu devia confiar mais, que se eu continuasse duvidando, ele ia começar a achar que eu não o amava de verdade. Um dia, ele trocou as janelas, disse que era para evitar furtos, colocou vidros grossos, travas internas e um sistema de alarme que eu nunca soube usar direito.
Ele sempre mexia nos códigos. Dizia que era para atualizar. Eu nunca imaginei que estava sendo trancada aos poucos. Naquela semana em que tudo aconteceu, a gente teve uma discussão boba. Eu falei que me sentia presa, que queria ver minha mãe. Ele olhou para mim e sorriu. Um sorriso que nunca mais esqueci. E disse: "Então aprende a se comportar, que eu te levo quando voltar." Pegou o carro e foi embora. Fiquei sozinha. Achei que era só mais uma briga. Mas quando tentei sair para respirar, a porta não abriu. Tentei girar a maçaneta e nada. O código não funcionava. As janelas nem se mexiam. O telefone da casa ligava só para ele. Meu celular estava em manutenção, segundo ele. Foi ali que o pânico começou a subir. Eu tentei quebrar um vidro com uma cadeira e percebi que era reforçado. Parecia uma cela bonita, mas ainda assim uma cela. No primeiro dia, eu achei que ele ia voltar. No segundo, comecei a contar as horas. No terceiro, já não sabia mais se era dia ou noite. A comida da geladeira começou a acabar e eu não conseguia dormir direito. Tinha a sensação de estar sendo observada. Comecei a procurar por câmeras. Encontrei uma dentro do espelho do quarto, outra dentro de um vaso, cada uma apontada para mim. Naquela hora, eu entendi. Ele nunca confiou em mim. Ele só me estudava. Às vezes, o telefone tocava. Era ele, sempre calmo. Perguntava se eu tinha aprendido a não me precipitar. Falava que fazia aquilo por amor, que o mundo era cruel, que ninguém cuidaria de mim como ele cuidava. Eu chorava. Ele desligava. Um dia, subindo para o sótão, encontrei uma caixa de fotos antigas. Fotos de uma mulher que eu nunca tinha visto. Sempre sorrindo. No verso das fotos, frases escritas à mão. Ele não vai me deixar viver se eu tentar. A última foto estava rasgada. Só metade do rosto. Naquele momento eu entendi tudo. A mulher que tinha traído ele e sumido, talvez nunca tivesse ido embora coisa nenhuma. Depois que achei as fotos, alguma coisa dentro de mim quebrou de vez. O medo virou outra coisa. Eu ainda tremia, mas não era mais só por terror. Era por raiva. Eu queria sair dali viva, de qualquer jeito. Comecei a planejar. Passei dias observando cada canto da casa, tentando entender onde ficavam os fios do alarme. Eu comia o mínimo para não desmaiar. Dormia pouco com medo dele aparecer. Às vezes, achava que ouvia o carro lá fora. Corria para a janela e via só o reflexo da minha própria cara. Parecia que o tempo tinha parado dentro daquela casa. Na sexta noite, ouvi a fechadura girar. O barulho foi baixo, mas meu corpo congelou. Ele voltou como se nada tivesse acontecido, com um sorriso, trazendo flores. Disse que era para recomeçar. Me abraçou forte demais e eu fiquei parada, sem reação. Ele falava baixinho, dizia que sentiu saudade, que tudo aquilo era para nos proteger. E no meio da madrugada, quando eu já quase acreditava que estava tudo bem, ele sussurrou no meu ouvido. A outra tentou fugir e não deu certo. Você é mais inteligente que ela, né? A voz dele foi calma, mas fria. Não dormi mais naquela noite. Fiquei virada, olhando para o teto, pensando no que fazer. Na manhã seguinte, ele saiu para comprar mantimentos. Trancou tudo como sempre. Eu sabia que não teria outra chance. Peguei um pedaço de ferro que tirei debaixo da pia e fui até o quadro de energia. Cortei os fios que reconhecia e logo começaram faíscas, fumaça subindo, o cheiro forte. Corri para o banheiro, era o único lugar que ainda tinha uma clarabóia pequena. Tentei abrir com uma escova de metal e o vidro cedeu um pouco. Quando a fumaça se espalhou pela casa, o alarme disparou. O barulho era ensurdecedor, mas foi a minha chance. Subi na pia, enfiei o ombro e passei pela clarabóia. Rasguei o braço, machuquei as pernas, mas saí. Caí no quintal de trás e corri descalça pela rua. Gritava por ajuda, tropeçando. Um vizinho me viu e chamou a polícia. Eu fui levada para o hospital. Queimaduras leves, alguns cortes, mas o pior estava na cabeça. Quando me perguntaram o que aconteceu, eu mal conseguia explicar.
Só repetia. A casa não tinha trancas por fora. Era por dentro que ele me prendia. O Nicholas desapareceu antes que a polícia chegasse. Até hoje dizem que ele foi visto perto da casa da minha mãe, dentro de um carro escuro. Eu tento não acreditar. Hoje eu moro em outro lugar, mas ainda acordo no meio da noite só para checar se a porta abre. Durmo com uma chave escondida na manga da camisa, só por garantia. E toda vez que ouço alguém trancando uma fechadura, sinto o mesmo frio nas costas. O medo de voltar para uma casa que parecia segura, mas nunca foi. Fiquei presa lá dentro por quase 2 dias. Até hoje, quando penso no barulho do portão fechando, meu peito trava. Era para ser uma visita rápida. Eu trabalho como guia turística numa igreja antiga no centro histórico e naquela noite a gente estava restaurando as velas da cripta para um evento do fim de semana. Eu sempre fui cética com essas histórias de alma penada. As pessoas adoram inventar coisa para dar emoção em prédio velho. Mas naquele dia não tinha nada de místico, era só trabalho. Tinha um eletricista lá em cima mexendo no sistema do portão. E eu desci para guardar as velas novas e conferir as luminárias. A cripta é um corredor comprido, com as paredes de pedra úmida e cheiro de cera antiga. No fundo, tem uma salinha pequena, que parece um depósito, onde guardam algumas peças quebradas. Eu desci com uma lanterna e o celular no bolso. Tudo normal. Quando terminei, ouvi um barulho metálico forte. O portão automático da entrada tinha fechado. Eu ainda ri sozinha, achando que o cara lá em cima estava testando. Mandei mensagem, mas o sinal não pegava ali. Nem ligação. A primeira hora foi tranquila. Eu conhecia cada canto daquela cripta, então sentei nos degraus e esperei. Só que o tempo começou a passar diferente. Parecia mais devagar. O ar foi ficando pesado e o som... diferente. O eco. Naquele lugar, tudo sempre tinha eco. Só que começou a responder de um jeito errado. Eu falava olá, e a repetição voltava com um ritmo estranho, como se alguém respondesse atrasado de propósito. Achei que era coisa da minha cabeça. Tentei não pensar, mas depois de um tempo, comecei a ouvir passos. Passos leves, arrastando areia. E o problema é que vinham do lado oposto ao que eu estava. Pensei que o eletricista tivesse descido para ver se eu estava bem. Chamei o nome dele umas 3 vezes. Nenhuma resposta. A lanterna começou a falhar, piscando. Quando acendeu de novo, eu vi umas marcas na parede. Não eram antigas. Pareciam riscos recentes, meio fundos, como se alguém tivesse raspado pedra com metal ou unha. Aproximei a luz e vi lama seca nos cantos. Tinha pegadas, pequenas, meio desfeitas, indo até a salinha dos fundos. Aquilo me gelou. Ninguém descia ali fazia semanas e eu mesma tinha limpado o chão de manhã. Fiquei parada, ouvindo. O som do meu coração batia alto, misturado com o gotejar das paredes. E no meio desse barulho todo, eu juro que ouvi um canto. Longe, como um coral. Fraco, mas constante, vindo de algum lugar que eu não sabia apontar. Tentei pensar racionalmente. O som podia vir da igreja lá em cima, do eco dos corredores, de algum ruído externo. Só que era madrugada, e aquele canto parecia dentro. A bateria do celular acabou. A lanterna começou a apagar. A cada piscada, eu via a parede mudar de tom, como se o escuro respirasse. Depois disso, lembro de sentar encostada no chão e tentar controlar o ar. Só que a claustrofobia começou a tomar conta. Eu sentia que o teto estava descendo, que o ar sumia. Comecei a falar sozinha para me acalmar, para ouvir alguma voz humana, mesmo que fosse a minha. A última lembrança antes de apagar é a lanterna ainda piscando, iluminando uma fita no chão. Era uma fita de cabelo, igualzinha à que minha avó usava. Quando acordei, não sabia se ainda era noite ou dia.
Tava tudo escuro e eu tremia tanto que mal conseguia mexer os dedos. A lanterna já tinha apagado de vez e eu não fazia ideia de quanto tempo tinha passado. Podia ser 2 horas ou 20. A primeira coisa que percebi foi que o canto continuava. Fraco, distante, mas igualzinho. Parecia uma melodia antiga, dessas de missa, só que não vinha de cima, vinha de dentro da parede. Tentei seguir o som, mas tropecei. O chão estava úmido, escorregadio. Quando apontei o feixe fraco do celular, que ainda dava uns segundos de luz antes de morrer, vi que as pegadas de lama continuavam mais fundo para uma parte da cripta que eu jurava que não existia. Ali tinha uma porta de pedra meio deslocada, como se alguém tivesse tentado abrir. Empurrei e ela cedeu. O cheiro que saiu dali era horrível, um ar parado, misturado com cera e mofo. Entrei. Era uma sala menor, bem estreita, com umas prateleiras de pedra. No canto, um tipo de altar improvisado. Tinha vela derretida, pedaço de tecido e uma fita de cabelo, idêntica à da minha avó. Aquilo me desmontou. Minha avó tinha sido voluntária naquela igreja por anos antes de morrer. Eu sabia que ela usava aquelas fitas simples de pano, mas aquela ali era igual, até a manchinha desbotada. Eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Fiquei tentando achar uma explicação. Talvez fosse coincidência. Talvez alguém tivesse doado aquilo anos atrás. Só que, no meio do riso, o eco voltou. Dessa vez, ele não repetia mais o que eu dizia. Ele completava. Eu dizia, tem alguém aqui? E o eco vinha, aqui. Eu dizia, sou eu? E vinha, não. Senti as pernas falharem. Encostei na parede e o som pareceu se mover, como se tivesse me cercando. A cripta era pequena demais para tanto som. A partir dali, não lembro direito da ordem das coisas. Lembro de falar com o escuro, pedindo para não me deixar sozinha. Lembro de bater no portão até machucar a mão. Lembro de ver as velas apagadas se moverem, como se tivesse vento ali dentro, mas não tinha nenhuma abertura. Quando me encontraram, 2 dias depois, eu estava desidratada, com as unhas cheias de terra. Os técnicos disseram que o portão tinha travado por causa de uma falha elétrica no sistema de segurança. Eu tentei acreditar nisso, tentei. Mas o problema é que o altar ainda estava lá. E ninguém soube explicar de onde veio. Voltei para casa, mas nunca mais consegui dormir no escuro. Às vezes, quando o ambiente fica muito silencioso, o som do eco volta, igualzinho. E toda vez que isso acontece, eu ouço aquele mesmo coral fraco, vindo de algum lugar que eu não consigo encontrar. Desde então, nunca mais entrei em uma igreja. E se um dia você ouvir um eco que responde errado, não insista. É melhor deixar ele responder sozinho. A água começou a subir tão devagar que a gente nem percebeu o perigo logo de cara. Estava chovendo forte desde o meio da tarde e o barulho lá fora abafava tudo. A gente ficou até tarde para fechar uns relatórios, coisa de fim de mês. Só eu, o Fábio e o Mauro. O escritório ficava no subsolo perto do estacionamento. Tinha um cheiro de mofo que piorava quando chovia, mas ninguém ligava muito. Quando a luz piscou a primeira vez, eu achei que fosse só o gerador testando. A segunda vez, o teto deu um estalo seco e o Mauro olhou para mim com a cara tensa. Deve ter dado curto na bomba, ele disse. Foi aí que ouvimos o barulho da água batendo nas rodas dos carros. Desci 2 degraus e já senti o sapato encharcando. O portão automático da garagem travou e a escada que dava para a rua virou uma cachoeira descendo. A gente tentou sair pelo corredor lateral, mas as portas antipânico estavam emperradas e o sensor do elevador não respondia. Ficamos presos. A água já cobria os tornozelos e subindo rápido. Fábio começou a rir nervoso, tipo quando o medo não acha para onde ir. É só esperar baixar, ele dizia. Mas eu vi no rosto dele que ele mesmo não acreditava nisso. A energia caiu de vez. Ficou só a luz de emergência piscando com aquele tom vermelho que deixa tudo pior.
A água refletia o teto e dava a impressão de que o chão mexia. O Mauro tentava achar alguma saída no mapa de segurança pregado na parede, e eu só pensava no celular que estava sem sinal. O barulho do gerador morrendo foi o pior. Parecia um suspiro. Depois disso, silêncio e goteira. A gente subiu em cima das mesas da recepção. A água chegava quase no tampo, fria, com papel boiando, grampeador, um sapato perdido. O Fábio falava sem parar, contando de uma maquete que tinha no andar de cima, onde mostrava uma passagem que ligava o estacionamento à escada de manutenção. Disse que dava para nadar até lá se fosse igual na planta. O Mauro gritou para ele parar com aquilo. Isso é desenho, cara, não existe de verdade. Mas o Fábio não parava. Ficava olhando para o reflexo da lâmpada na água, como se visse alguém ali. Começou a sussurrar, tipo respondendo. Eu juro que ouvi, mas não entendi as palavras. Só um murmúrio, como se alguém falasse embaixo da água. Ele disse que ia conferir, e antes da gente segurar, mergulhou. A água se fechou e não fez mais barulho. Ficamos olhando, esperando ele subir. 10 segundos, 20, 1 minuto, nada. O Mauro começou a chorar e a bater nas portas de novo. Eu fiquei paralisado, olhando para as bolhas que subiam do meio da sala. Depois, sumiram também. A gente ficou um tempo só ouvindo o som da água batendo nas paredes. O Mauro tremia, eu também. Parecia que o ar ali dentro tinha ficado pesado, úmido demais, como se o oxigênio tivesse indo embora junto com a coragem. Eu não sei quanto tempo passou desde que o Fábio mergulhou. Podiam ter sido 10 minutos ou 1 hora. O relógio do celular tinha parado. O nível da água continuava subindo, já batia quase na cintura. A luz vermelha de emergência piscava devagar e o som do sistema de alarme vinha e sumia, tipo engasgado. Tudo cheirava a ferrugem e fiação queimada. O Mauro falava sozinho. Ele deve ter achado o túnel, vai trazer ajuda. Eu só olhava para o mesmo ponto onde o Fábio tinha mergulhado. Não dava para ver nada, só aquele brilho da lâmpada se mexendo com o balanço da água. Uma hora me deu a impressão de ver algo se movendo lá embaixo, tipo uma sombra passando, mas podia ser só o reflexo. Eu queria acreditar que era só isso. Tentamos empurrar a porta de saída mais uma vez. A pressão da água não deixava abrir nem um palmo. Eu botei o pé na parede, empurrei com tudo e ela só rangeu. Fez um som fundo, tipo um gemido de metal. O Mauro começou a bater com o extintor. O barulho ecoava como se o prédio inteiro estivesse oco. Lá pelas tantas, a água chegou no peito. A gente subiu para o topo de um armário metálico. O piso já não existia mais. Era um espelho tremendo. De vez em quando, vinha uma onda pequena, batendo nas mesas, levantando papéis encharcados. A cada piscada da luz, parecia que algo se movia. Tinha uma sensação estranha, tipo de que não éramos só nós dois ali. O Mauro olhou para mim e disse, você ouviu? Eu perguntei, o quê? Um barulho, tipo alguém respirando. Eu não ouvi nada, mas ele jurava que sim. Disse que era o Fábio pedindo ajuda. Tentou olhar dentro da água com a lanterna do celular, mas a luz morria antes de tocar o fundo. Eu pedi para ele parar, para guardar a bateria. Ele ficou repetindo que não ia deixar o amigo lá. A água balançava e começou a fazer uns sons que pareciam vozes. Não era palavra nenhuma, mas tinha ritmo, como sussurro que vem de longe. Eu não sei se era o prédio, o ar escapando ou minha cabeça começando a falhar. A essa altura, o sono misturado com o medo fazia a gente confundir tudo. O Mauro desceu do armário. Disse que ia procurar o Fábio, que não ia deixar ninguém morrer ali. Eu tentei segurar, mas ele me empurrou. Entrou na água até o pescoço. Olhou para mim uma última vez e sumiu também. A água fechou em volta dele e ficou tudo quieto. Só o pingar da chuva vindo do teto. Eu fiquei sozinho. Acho que desmaiei em algum momento, porque quando acordei, a luz tinha mudado de cor. Era azulada, de lanterna, gente do resgate. A água ainda batia na altura da mesa.
Me tiraram meio desacordado, tossindo. Perguntaram se tinha mais alguém. Eu disse que sim, mas não conseguia explicar direito onde. Passaram horas procurando. Tiraram destroços, usaram corda, mergulhadores. Não acharam ninguém, nem o Fábio, nem o Mauro. Só acharam uma das boias que a gente tinha feito com galões de água. O material estava arranhado, mas não parecia de unha nem de ferramenta, como se algo tivesse raspado com força debaixo da superfície. Eu fiquei internado 2 dias. Não dormi direito desde então. Quando fecho os olhos, vejo o reflexo daquela sala alagada e às vezes ouço a mesma coisa que o Mauro dizia ouvir. Tipo uma respiração lenta, mas vindo debaixo d'água. Os bombeiros disseram que o prédio teve falha no sistema de drenagem e que uma das bombas explodiu. Que a água subiu rápido demais e o gerador morreu por causa da umidade. Disseram que foi acidente, só que ninguém explica o motivo dos sensores de movimento terem registrado presença depois que todo mundo já tinha sido retirado. Naquela noite, éramos 3. 2 voltaram. E até hoje, quando eu passo perto de algum estacionamento subterrâneo e ouço o som de água batendo, parece que alguém está lá embaixo, chamando baixinho, do mesmo jeito que o Fábio fez antes de sumir. E eu nunca mais consegui entrar num prédio com subsolo depois disso. Ficar trancado num lugar gelado é o tipo de coisa que a gente acha que nunca vai acontecer. Mas aconteceu comigo, numa madrugada qualquer, dentro da câmara fria do atacadista onde eu trabalhava. Eu era estoquista noturno. Gostava do turno da noite porque ninguém enchia o saco. O barulho era menor e o trabalho rendia mais. A câmara fria era o lugar que eu menos curtia, mas sempre era o último a sair de lá porque eu era o único que deixava tudo certinho. Era um espaço grande, fechado, com aquelas portas metálicas pesadas que travam sozinhas quando a refrigeração entra no modo automático. O ar lá dentro tinha um cheiro de ferro molhado e o som do motor era constante, tipo um ronco distante. Eu já estava acostumado. Naquela noite, faltava pouco para trocar o turno. Eu estava separando umas caixas de frios e ajeitando o estoque, quando o portão começou a descer. Achei que fosse o ciclo normal. Ele fecha para manter a temperatura quando o sensor percebe pouca movimentação. Só que dessa vez ele não voltou a abrir. Fui até o botão de emergência. Nada. Nenhum sinal de energia. O barulho do motor cessou. Silêncio total. Eu fiquei ali olhando aquela luz branca piscando, respirando o ar que parecia cada vez mais denso. No começo tentei ficar calmo. Pensei que alguém do turno de limpeza ia perceber que eu não estava lá fora. Só que o relógio do meu pulso tinha parado e o tempo dentro daquele lugar parecia não passar. O frio começou a pegar pesado. Senti o corpo travando, os dedos duros. Tentei usar o rádio, mas o sinal não pegava lá dentro. O metal bloqueava tudo. Deitei perto de umas caixas para tentar reter o calor, mas o chão era um bloco de gelo. A cabeça começou a embaralhar. Eu lembrava de coisas aleatórias, tipo da minha infância, do barulho da geladeira de casa, do meu pai me chamando para dentro quando escurecia. Parecia que as memórias estavam sendo puxadas para fora de mim. Em algum momento, comecei a ver umas marcas na parede de gelo. Eram como riscos, bem finos, em sequência. No começo achei que era ferramenta de limpeza, mas tinha um padrão estranho, meio curvado, como se alguém tivesse arranhado por dentro. Passei a mão, senti o relevo. Estava recente. Isso me fez travar. Olhei para cima e o sistema de câmera interna ainda piscava. Aquele pontinho vermelho que indica a gravação acendia e apagava, tipo falhando. Numa dessas piscadas, juro que vi algo passar rápido na tela. Uma sombra alongada, bem fina, mas com forma de gente. Eu virei de costas para o monitor, tentando não pensar besteira, mas a imagem ficou presa na cabeça.
O frio estava me deixando lento. Comecei a falar sozinho para manter a consciência. Dizia o que eu via, o que eu estava sentindo, qualquer coisa para não desmaiar. Acho que falei por tanto tempo que comecei a achar que tinha resposta. Era tipo um eco, mas vinha num ritmo errado, como se alguém repetisse as palavras, só que atrasado. Tentei levantar para ver de onde vinha o som e acabei escorregando. Quando caí, vi algo preso dentro do gelo no canto da parede. Um papel amarelado, meio coberto por cristais. Eu esfreguei com as luvas e consegui ler umas palavras. Não acorde o que dorme. Fiquei parado ali, sem saber se aquilo era piada de algum funcionário antigo. Mas quanto mais eu encarava o bilhete, mais parecia que o barulho voltava. Não era o motor, era como um estalo lá do fundo, um tipo de respiração grossa misturada com o som do gelo se partindo. O ar começou a mudar. Ficou pesado, com cheiro de ferrugem. E o pior é que mesmo com o frio aumentando, eu comecei a suar. Parecia que o corpo já não entendia o que estava acontecendo. Eu só lembro de repetir a frase em voz alta, meio sem querer, como se tentasse entender. E foi nesse momento que eu juro, teve resposta. Um som baixo, abafado, repetiu o final da frase. Do mesmo jeito, eu travei. E foi aí que a noite virou uma coisa que eu não sei explicar. Depois que aquele som repetiu o que eu falei, eu fiquei completamente paralisado. O ar que saía da minha boca fazia uma nuvem branca na frente do rosto. E eu fiquei olhando para aquilo, tentando entender se era minha cabeça pregando peça ou se tinha mesmo alguém ali comigo. O problema é que o som voltou. Um estalo, depois outro. Como se alguma coisa lá dentro do gelo se mexesse devagar. Parecia o barulho de articulação, tipo um braço empurrando algo congelado. Eu comecei a andar de costas, tropeçando nas caixas, sem tirar o olho da parede. O frio era tanto que meus olhos ardiam e minha respiração começou a ficar curta. Falei de novo, sem pensar. Tem alguém aí? Dessa vez, nada respondeu. Só aquele barulho abafado, distante, como se alguém respirasse debaixo da superfície. E então, o pontinho vermelho da câmera apagou de vez. O silêncio que ficou foi diferente. Era um silêncio que doía no ouvido. Eu tentei pensar em coisas normais. No que eu ia fazer quando saísse dali, no café quente do refeitório, em qualquer coisa. Mas o corpo não obedecia mais. Eu já estava meio trêmulo, os dentes batendo, e o tempo não dava para saber se tinham passado minutos ou horas. Em algum momento, senti uma coisa estranha. O chão parecia vibrar levemente, como se alguém batesse lá embaixo. Me aproximei, encostei o ouvido no piso gelado e ouvi algo parecido com passos. Passos lentos. Um, pausa, outro. Eu não sei se foi o medo ou o frio, mas comecei a rir sozinho. Rir para não gritar. Fiquei falando com aquilo, dizendo que já tinha lido o bilhete, que não queria acordar ninguém, que só queria sair dali. A voz começou a sair falhada, parecendo outra pessoa falando no meu lugar. As luzes piscavam. Numa dessas piscadas, vi sombra projetada no gelo. Uma figura alta, magra, meio curvada, como se tentasse se sustentar nas paredes. Mas quando a luz firmou, não tinha mais nada. Só as marcas, mais fundas agora, descendo até o chão. Sentei no canto, encostado nas caixas. Tentei respirar devagar para não apagar. O corpo inteiro tremia e eu sentia o coração batendo fraco. Fechei os olhos e o som voltou. Agora parecia um sussurro, bem perto do ouvido. Palavras que eu não entendi, mas que vinham no mesmo ritmo da minha respiração. Foi aí que apaguei. Me encontraram de manhã, deitado perto da parede. Disseram que a temperatura lá dentro tinha caído mais do que o normal, que o sistema deu pane e desligou o sensor. Fui levado para o hospital com hipotermia, mas sobrevivi. Só que desde aquele dia eu não consegui mais dormir direito. Os médicos dizem que é trauma, que meu cérebro associa o sono ao frio e por isso eu acordo no meio da madrugada tremendo, mesmo quando o quarto está quente.
O pior é que às vezes eu acordo e sinto o mesmo ar gelado encostando no rosto. E o som, aquele ritmo quebrado, como se tivesse alguém repetindo o que eu penso, nunca mais parou. Dizem que eu falo dormindo, mas eu sei que não é comigo que eu tô falando. É com aquilo que ficou preso lá dentro. E até hoje, quando passo na frente do setor de frios do mercado, eu vejo o vidro da porta ficar embaçado, como se alguém respirasse do outro lado. Eu achei que era só mais uma invasão de lugar abandonado, dessas que a gente faz para filmar e postar depois. A gente queria entrar no parque antigo da cidade, o que fica perto da Estrada Velha, onde tudo foi fechado depois do acidente no Carrossel. Diziam que o lugar ainda tinha energia em alguns pontos, e era isso que deixava tudo mais assustador. Fui com uma amiga, a Luísa. A ideia era só gravar do lado de fora, mostrar a placa enferrujada, as luzes quebradas e ir embora. Mas quando a gente chegou, o portão estava meio aberto, tipo emperrado, e o vento fazia ranger. A Luísa ficou com medo de entrar, mas eu quis olhar um pouco mais. Dei 2 passos para dentro, tirei o celular para gravar e o portão se mexeu sozinho. Eu juro, fechou com um barulho seco. Quando virei, ela já tinha saído correndo. Fiquei ali parada, achando que era só puxar e sair, mas o portão era pesado demais. Tentei por vários minutos. Nenhum sinal de alguém, nenhuma luz. Só aquele som do ferro rangendo. O parque estava todo apagado, só o letreiro da antiga Casa do Carrossel piscava uma letra de vez em quando. Era uma atração meio mista. Metade Casa do Terror, metade labirinto de espelhos. Achei que se eu desse a volta por dentro, podia achar outra saída. Lembro de andar devagar, chutando pedaços de brinquedo pelo chão. Cheirava a ferrugem e mofo. Tudo parecia morto, mas de vez em quando eu ouvia um estalo, tipo sistema elétrico ligando. Entrei na casa. O ar lá dentro era diferente. Tinha som de risada de criança, aquele riso gravado, repetindo, cortado no meio. Achei que era caixa de som antiga, mas as luzes começaram a piscar e os bonecos começaram a girar devagar. Os bonecos eram feios, sabe? Rostos rachados, tinta descascando. Um parecia olhar direto para mim e por impulso eu falei: "Tá olhando o quê?" A risada travou e depois voltou mais alta. Segui andando porque comecei a ficar nervosa. O chão rangia. Os espelhos faziam um reflexo diferente, um atraso na imagem, tipo 1 segundo depois do que eu fazia. Toquei num deles e senti calor, como se tivesse luz por trás. Numa das salas, tinha um cavalo de carrossel tombado. O corpo era de madeira, mas os olhos pareciam vidro de verdade. Atrás dele, um espelho grande. Quando olhei, vi outro cavalo em pé, inteiro, girando devagar, mas não tinha nada ali fora do reflexo. Eu comecei a gravar, falando baixo, meio rindo de nervoso. Dava para ouvir minha voz dizendo que eu estava sozinha e que parecia que o parque estava vivo. Mas na gravação dá para ouvir um segundo som, tipo alguém respirando perto. Continuei procurando uma saída. O corredor era estreito, cheio de cortina velha. Empurrei uma e dei de cara com um boneco de palhaço sentado, com uma placa escrita Última Volta, 1991. Na roupa dele, um bilhete preso com fita, um nome de criança escrito à caneta. Peguei o bilhete, mas quando olhei para o boneco de novo, juro que ele estava virado um pouco mais para mim. Não sei se era impressão, mas eu senti que ele estava prestando atenção. Fiquei com o coração disparado. Fui voltando devagar, mas o corredor parecia diferente. O som das risadas voltava sempre que eu parava. Tentei ligar para Luísa, o celular pegava, mas a ligação caía. Gravei um vídeo, chorando já, pedindo para ela avisar alguém. No final do vídeo, sem eu perceber, dá para ver atrás de mim um vulto escuro parado no reflexo do espelho. A luz piscou de novo e ouvi corrente arrastando.
A porta por onde eu tinha entrado fechou com um barulho de ferro batendo. Fiquei presa. Depois que a porta bateu, eu congelei. O som ecoou por tudo, tipo metal raspando em metal, e depois só silêncio. Tentei abrir, empurrei, chutei, nada. Parecia travada com alguma coisa pesada do outro lado. A risada das caixas de som parou por uns segundos, e aí começou de novo, só que mais devagar, distorcida, como se a fita tivesse derretendo. Tirei o celular e deixei a lanterna ligada. O chão tinha marcas de roda, tipo de carrossel pequeno, girando ali dentro. Mas não tinha carrossel nenhum, só bonecos desmontados e espelhos por todo lado. Cada espelho mostrava uma parte de mim diferente. Um braço num canto, o rosto em outro. Parecia que o lugar inteiro se mexia. Eu falava sozinha, pedindo para alguém abrir para Luísa voltar. E foi aí que ouvi o som mais estranho. Um barulho de passo leve, como se alguém andasse de meias. Olhei para o reflexo e vi um vulto passando lá no fundo, rápido. Fui correndo para ver, e quando cheguei na outra sala, só tinha uma fileira de cavalos de madeira presos em trilho, parados, todos virados para o mesmo lado. A luz piscou e um deles se moveu. Deu meio giro e parou. Eu comecei a chorar de verdade. Gravei outro vídeo. Dava para ver meu rosto tremendo, e eu dizendo que eles sabem o meu medo, que eu só queria sair. A luz da lanterna falhava, e atrás de mim, nos reflexos, aparecia uma sombra maior que a minha, meio curvada, como se tivesse alguém atrás. Sentei no chão, encostei na parede e fechei os olhos. Ficava ouvindo os sons mudando de lado, primeiro na direita, depois atrás, depois longe. Teve uma hora que algo tocou meu cabelo, bem leve. Eu gritei, bati o celular no chão e ele apagou. Tudo ficou escuro. Só dava para ouvir o som dos mecanismos antigos tentando ligar, tipo engrenagem falhando. Eu comecei a engatinhar, procurando o caminho de volta, e bati a mão num monte de pano. Eram fantasias. Um monte, todas de criança, algumas com nome costurado por dentro. Peguei uma qualquer e comecei a puxar, querendo achar uma saída atrás. Quando levantei a cabeça, vi no espelho bem à minha frente uma menina parada, olhando para mim. Mas quando virei, não tinha ninguém. Eu fiquei parada olhando para o espelho, tentando entender se era reflexo meu. Mas a menina mexeu a cabeça para outro lado. E não era o meu movimento. Foi o pior momento. Corri, bati em parede, espelho, caí várias vezes. A casa parecia se dobrar, como se eu voltasse para os mesmos corredores. As risadas começaram a se misturar e algumas falavam frases inteiras. Não dava para entender direito, mas parecia meu nome, repetido baixinho. Achei uma porta entreaberta e entrei. Era uma sala redonda, com pedaços de espelho e cavalinhos pendurados por corda, como se tivessem sido desmontados. No meio, um painel com botões velhos e uma placa escrita controle de rota. Apertei o botão sem pensar e o som do carrossel começou. As luzes acenderam uma por uma, tudo girava, mas eu estava sozinha, pelo menos achei que estava. No espelho do fundo tinha mais gente, dava para ver várias silhuetas paradas entre os cavalos, só que ali na sala não tinha nada. Gritei, corri de novo. As vozes ficaram mais altas e uma delas parecia de criança, bem perto do meu ouvido. Falava, é a sua vez. Quando consegui voltar para o corredor, vi que o portão lá da frente estava aberto. Nem sei se abri, se alguém abriu. Eu só saí correndo, tropeçando, gritando, até cair do lado de fora. A polícia chegou de manhã, junto com os seguranças do parque. Falaram que o sistema tinha ligado sozinho, tipo curto. Disseram que não tinha como alguém ter ficado preso, porque tudo era automático. Mas eu mostrei o vídeo. Eles assistiram e ficaram em silêncio. No vídeo, dá para ver o vulto atrás de mim, bem claro no reflexo. E quando eu falo, eles sabem o meu medo, a imagem treme e dá para ver uma mão encostando no meu ombro. Depois daquilo, eu fiquei internada uns dias.
Disseram que foi trauma, desidratação, pânico, mas eu lembro de cada som, cada riso, cada boneco virando a cabeça quando eu passava. Hoje eu não entro mais em lugar nenhum escuro. Mas às vezes, quando eu durmo, eu ouço aquele barulho de engrenagem girando devagar e tenho a impressão de que, de algum jeito, o carrossel ainda está rodando, me esperando voltar.